eu tenho o compromisso de ser uma mãe presente pro meu filho. E ser uma mãe presente não é fácil. Custa, né, pra Não gente. é fácil. É tempo e é disposição. E o tempo hoje é o que nos é mais caro, né? É o que a gente menos tem. A gente tem dinheiro, mas não tem tempo. É verdade. Né? É muito fácil você terceirizar o cuidado com o seu filho. Você pagar uma babá, levar para um padrinho, uma madrinha, mas e que tipo de memória que ele vai ter com você? E é essa a minha preocupação com o meu filho, sabe? Então, quando eu não tô trabalhando, eu tô com o Pedro. E a nossa vida, os finais de semana são dedicados a ele. A gente sai para parque ecológico, para a cidade da criança, não importa o cansaço. Porque a gente mora em um apartamento. Se a gente tivesse uma casa com um quintal, poderia dar um pouco mais de qualidade de vida para ele e liberdade. Mas como a gente fica preso o tempo todo, eu preciso levar ele um pouquinho para fora para sair, para ver gente, para respirar um ar. E aí o desafio é ainda maior porque a gente descobriu que ele é autista, né? Foi uma coisa que o jornalismo também me proporcionou, porque eu tive a oportunidade de fazer reportagens sobre o autismo, o autista, e identifiquei no meu filho as características que eu tinha abordado na reportagem. Quanto tempo ele tinha, Josi? Que às vezes demora. Menos de 2 anos. Ah, foi bem rápido. Na verdade, assim, com menos de 1 ano, a gente tinha expectativa da fala, das primeiras palavrinhas, as primárias, né? Mamãe, papai e tal, que com talvez 9 meses ali já começa a sair e não saía. Só que quando você vai conversar com as pessoas falam assim, cada criança tem seu tempo. O menino é mais preguiçoso, né? Entra um monte de crendice, né? Andou rápido, fala mais devagar, tem umas coisas. Mas assim, com um pouquinho mais de 1 ano, a gente percebeu a questão do chamar ele. Que ele parecia surdo, né? Porque você chamava o Pedro e ele continuava ali no mundinho dele brincando. E a gente sabia que ele não era surdo porque ele se assustava com barulho. Tinha explosão, ele assustava com TV alta e tal, né? Então, assim, ter conhecido o autismo por meio do jornalismo me deu uma certa tranquilidade no sentido de já conhecer as redes de apoio, os sistemas de tratamento e saber que não é o fim do mundo o diagnóstico. Porque a pessoa que não tem contato com esse tema, ela se assusta. Aliás, quem já tem contato com o tema se assusta, né? Pensando no futuro, quem dirá quem não conhece. Já tive situações, por exemplo, do pessoal da creche onde meu filho estudava, de os professores chegarem na mãe e falar assim, olha, seria legal levar o seu filho num especialista para investigar. E a mãe ficar super ofendida, falar assim, tá falando que meu filho é autista? E tirar o filho da escola. Né? Tirou o filho da escola. E era um conselho que eu gostaria de ter recebido da escola. Porque quando eu fui levar para eles as questões de atraso de fala, de eu chegar na sala de aula, ele tá sempre brincando sozinho, no mundinho dele, apesar da investida dos coleguinhas, porque as crianças pequenas, elas são muito coletivas. É verdade. Né? Muito afetivas. Ainda mais nessa idade, assim, depois de uma idade... elas querem estar juntas, querem brincar, querem chamar o coleguinha pra brincar. Depois, quando a gente começa a crescer, a gente começa a se separar por grupos, por afinidade. Mas as crianças não. Então, eu percebia que tinha um incentivo das crianças para ele participar e ele se desvencilhava, assim, ele queria ficar sozinho, queria ficar brincando com o carrinho dele, aí você assim, começou observando olhando as rodinhas. Só que quando eu fui levar isso pra escola, eles sempre normalizavam, né? Não, a personalidade da criança e tal. E quando eu fui levar na pediatra pra ela dar o acompanhamento, pra minha surpresa foi a mesma coisa. A pediatra descartou. Tipo, tá se de propondo à pronto. toa. Não, falou, não, é assim mesmo. E ele já tava com 2 anos e pouco quando eu fui levar na pediatra. E aí eu insisti porque eu vi que aquilo não era normal, né? E aí eu lembro até da palavra da pediatra, que ela ficou meio impaciente comigo e falou assim, tá bom, se você quer, vou te dar um encaminhamento, então, pra você parar de me encher o saco. Ela não disse com essas palavras, mas foi isso que ela quis dizer, né? E me deu o acompanhamento e o neuro disse aquilo que eu já sabia. Olha só. Que ele realmente tinha as características do espectro. Hoje eu faço parte de um grupo no WhatsApp de mães, de autistas, e eu percebo que
as dificuldades do Pedro são muito menores. Que tem graus, né? Sim, nível 1, nível 2 e nível 3. A gente fala que é o leve, o moderado e o severo, né? Então, o Pedro tá no nível 1, que é um pouco de dificuldade de sociabilização, gosta de ficar um pouquinho mais sozinho, atraso de fala. Ele começou a falar as primeiras palavrinhas, as primárias, que os bebês falam aos 3 anos, certinho. Ele completou 3 anos, ele começou. Hoje ele tá assim, um tagarela, né? Fica falando mamãe. A gente quer que fale logo e depois a gente fica louca. Ele forma hoje pequenas frases. Então, quando ele fala uma frase... Ele tem quanto agora? 4 e 7. Quando ele fala uma frase um pouquinho mais complexa, a gente fica... maravilhado, assim, né? Por exemplo, ontem, eu tenho mania... Todo mundo tem um tique, né? Olhando de perto, assim, ninguém é normal, né? Eu tenho mania de ficar com o cabelo na boca, assim, né? E aí, a gente tava comendo bolo na cozinha, ele falou assim, não comer cabelo, comer bolo de milho. Não, o cabelo que você deve comer. Pra que você tá comendo cabelo se tem um bolo aqui na frente, né? Então, assim, são conquistas, né? Porque você vai incentivando. A partir do momento que você sabe também, é muito importante pra você conseguir ajudar, né? Isso. O que é um equívoco, porque quando a mãe vai procurar um tratamento especializado, algumas pessoas, alguns médicos, dizem que é melhor esperar uma certa idade pra ter certeza. Mas você não precisa ter certeza de que ele é autista. Você precisa ter certeza de que ele está com um desenvolvimento atrasado. Sim. E a partir daí, intervir com terapias, com fono, com terapeuta ocupacional. Porque se não for autismo, você trata aquela questão dele que está atrasada para que ele não tenha problema depois de desenvolvimento na escola, principalmente na fase escolar de alfabetização. É lógico. Se for autismo, tudo bem, vamos tratar lá na frente, vamos ver... Mal não vai fazer, você quais são as questões que precisam e tal. Mas, infelizmente, ainda tem muito desconhecimento, né, da causa, e os pais não sabem como. Às vezes, eles vão procurar ajuda de um especialista, como eu fui procurar da pediatra, e se ele ouvir da pediatra que não é nada, ele vai voltar para casa e seguir a vida dele e vai atrasar o desenvolvimento da criança. E no caso do Pedro, a gente sempre estimulou ele muito em casa, assim, eu sou contra essa questão de você querer alfabetizar a criança logo cedo, que a criança tem que aprender número. Sou contra. Eu acho que criança tem que ser criança. Então, em casa, nunca faltou guache, tinta, canetinha, canetão, giz de cera. E aí a gente vai ensinando para ele, com brincadeira, os números, as letras, massinha, fazia letras com as massinhas de modelar e tal. Nunca, assim, pegar um caderno, escreve ali o ABC, nunca. Para não forçar a criança a uma situação, uma tarefa de casa, que na nossa época a gente já odiava, né? Então a gente não quer reproduzir isso. Então, hoje as terapeutas ficam muito impressionadas, assim, com o suporte que a gente dá pro Pedro em casa, porque a gente não tem formação específica de pedagogia, mas a gente sabe incentivar ele para que ele consiga se desenvolver em algumas coisas que vão ser úteis para ele na fase escolar. Letras, números, cores, formas, animais, sabe? Sim. E a gente tem... Porque a terapia, ela não funciona sozinha, né, Lígia? Ela tem que ter o suporte da escola e da família. Ele faz porque terapia, é um trabalho integrado. ele faz essas terapias. Ele faz. Ele faz, inclusive, pelo SUS. Ah, que legal. Ele faz no centro especializado em reabilitação, aqui em Rio Preto. Tratamento de TO, de fono, e a terapia ABA, que é específica para o autista, né? Eu conheço uma pessoa que é para especializada. tratar as especificidades do autismo, por exemplo, manter contato visual. Então, eles fazem exercício nesse sentido. É um trabalho voltado para estimular as dificuldades que estão dentro do espectro. E é isso que é de se admirar, assim, eu acho, né, com toda mãe que, assim, eu converso, porque é tanta coisa envolvida, né? E é o que a gente estava falando, né? Com tudo que a gente precisa fazer e você ter consciência do seu papel, né? Com aquele ser humano ali que você quis dar o espaço aqui no mundo e então você precisa se dedicar, né? E às vezes mesmo com o cansaço, né? Porque para você deve ser bem puxado, assim, né? Sua vida como jornalista, né? Você sempre tem que estar ali meio que disponível, né? Pra fazer as coisas. Você vê que jornalista não tem tempo, não tem rotina, hoje né? a gente marcou a bate-papo aqui super cedo e antes você ainda conseguiu fazer uma pauta já. Tudo pronto pra dar 6 certo, horas né? da manhã. Pois Sim. Então, como que você faz, assim? Você consegue nisso tudo ter um tempo pra você, nem que seja pra fazer algo que você gosta, pra ler? Como que você procura se abastecer?
Hoje não. Hoje a minha vida é o trabalho e o que sobra do trabalho é o Pedro. Eu me dedico muito a ele e praticamente não tenho tempo nenhum, assim, de encontrar os amigos. Se eu encontrar os amigos, eu tenho que levar o Pedro junto, sabe? Porque eu não tenho com quem ou aonde deixar ele. Se eu vou fazer uma unha, eu faço a unha em casa, não vou na manicure. Enquanto ele tá ali brincando. Mas eu acho, Lígia, que nesse momento é um investimento de tempo, sabe? É um perder para ganhar no futuro. Eu tenho muita preocupação com o futuro do Pedro. Quando vai ser? Quando ele entrar de fato na fase escolar, porque ele ainda tá na etapa, né? É uma escola infantil. Quando vai ser? Quando as crianças começarem a se dividir em grupos. Será que ele vai ser aceito? Será que ele vai ter amigos? Será que ele vai ser respeitado nas especificidades dele? Será que ele vai ser acolhido? Será que ele vai sofrer bullying? Sabe? Então, a gente vem trabalhando uma rede de afeto nele, para que ele se sinta seguro. A gente incentiva muito ele, a gente parabeniza muito ele das conquistas dele, para que ele se sinta seguro, sabe? E eu não quero, nesse momento, me afastar ou pensar que eu talvez esteja negligenciando uma atenção que ele precisa, para que ele tenha esse suporte no futuro, sabe? Então, hoje eu abdico de fazer uma hidratação nesse cabelo seco para poder dar o que ele precisa, a paz, a qualidade, a diversão que ele precisa para ele crescer equilibrado, sabe? Ai, que legal. Acho Tempo que a mãe não tem. Não, é uma postura muito legal de se admirar e que acho que faz todo sentido, né? Acho que quando a gente faz algo com consciência, não vai gerar tanta dor, assim, porque você sabe, você já pensou sobre aquilo e é uma decisão, né, sua. Então, é uma fase que precisa, né? Com tanta dor é um pouco relativo, porque eu não posso negar também que de dói, que eu sinto né? falta de uma vida social, por exemplo. Sinto falta de ir num barzinho, Outro dia eu vi que você falou que foi a primeira vez que você saiu só com o seu marido, né? Sabe? Depois de bastante tempo. 4 anos e 7 meses pra gente conseguir conciliar uma folga junto e ter um tempo só nós dois, e porque o Pedro tava na escola. Porque se fosse de final de semana, o Pedro estaria com a gente, inevitavelmente. Então, a gente planejou esse dia, né? Que só foi possível porque hoje eu tenho banco de horas, que era uma coisa que eu não tinha antes em outras firmas e tal. Consegui tirar essa folga. E a gente planejou um dia inteiro. Eu falei, a gente vai tomar café da manhã na rua, vamos passear, as coisas mais básicas, almoçar né? na rua. Falei, a gente só vai voltar pra casa na hora de buscar o Pedro na escola. A gente ia no cinema, que é uma coisa que também a gente não foi mais desde que o Pedro nasceu, né? E não deu tempo de fazer tudo o que a gente planejou. Mas foi um dia muito feliz e muito importante pra nós. Que parece que dá uma resgatada em tudo, assim, que né? Lígia, você poder sentar numa mesa em paz, sem ter que ficar assim, ó. Vendo, você não pode perder o seu filho de visão, independente se ele é atípico ou E a típico, gente que gosta né? de conversar, eu falo aquela fase que o Júlio, né, meu filho, tava aprendendo a andar, aquela... Gente, eu sofria demais, porque eu adoro encontrar meus amigos pra conversar e comer, taurina, né? Então, eu sentia muita falta, porque eu perdia os assuntos da mesa. Sim. Né? Então, hoje que ele já brinca, vai lá e falo, nossa, que bom, porque faz falta pra gente, realmente, né? E comer em paz, né? Comer em paz. Sentar e não ter que engolir a comida, né? Sair com a boca cheia, correndo atrás da criança que tá se expondo a uma situação de perigo, né? Nem sentir, né, o gosto. Mas eu sinto falta, assim, de ter uma vida social, de ter tempo pros meus amigos, de encontrar as minhas amigas pra colocar a conversa em dia, que faz muito tempo que a gente não faz. Inevitavelmente, quando você vira mãe, o seu círculo social fica menor também, verdade. porque tem a galera baladeira, né? Que ainda tá não rumou ainda pra família, né? Então, num outro momento da vida. Mas eu sinto falta, assim, não é também com relativa tranquilidade, que a gente aceita a condição materna. A gente sabe que tem muita abnegação por trás também. Tem.